Queridas companheiras ministras, queridos companheiros ministros, minha querida companheira Janja, queridos companheiros assessores que trabalham conosco nessa empreitada, queridos companheiros e companheiras da imprensa, eu não tenho o hábito de falar dos 100 dias de governo. Eu acho que eu nunca falei nos outros mandatos que eu tive. Mas eu acho que é importante lembrar que, da outra vez, eu recebi o governo de um presidente democrata, um companheiro que tinha uma história de luta nesse país pela democracia, pelos direitos humanos, um companheiro que tinha, sobretudo, uma marca de civilidade que o ex que eu estou substituindo agora não tem. Então, foi uma coisa muito leve, e eu não sei se a gente discutiu 100 dias naquela ocasião, até porque naqueles 100 dias nós não tínhamos aprendido sequer sentar na cadeira. E hoje, Haddad, 100 dias, eu ainda não tenho a cadeira de presidente para sentar. Porque me parece que for fazer uma licitação, parece que é 6 meses, 5 meses, 8 meses, e o Rui Costa não está conseguindo. Eu vou trazer uma cadeira de casa para sentar na presidência da República. Mas uma coisa que é importante é o agradecimento a cada companheiro. Porque se não fosse a dedicação de vocês, se não fosse a compreensão de vocês do momento histórico que a gente está vivendo, sobretudo depois da memorável posse e depois da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, quando a sociedade brasileira viu, depois de muito tempo, as instituições brasileiras se juntarem para defender a democracia. Eu não sei em que momento histórico tinha acontecido aquele gesto de que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte se reuniram para defender as instituições brasileiras e para defender a democracia. Foi um gesto que eu penso que vai marcar o nosso mandato, porque não foi um gesto qualquer. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior disfarçatez por um grupo de reacionários, por um grupo de fascistas, por um grupo de extrema-direita que não queria deixar o poder, que não queria acatar o resultado eleitoral, sobretudo depois da quantidade de bilhões e bilhões e bilhões do orçamento que foram utilizados na perspectiva de ganhar as eleições. Eu digo sempre que se juntar todos os presidentes da República, desde a proclamação da República até essas eleições agora, a soma de todas as candidaturas junto não gastaram o que esse cidadão gastou na perspectiva de perpetuar o fascismo desse país. E, obviamente, que eu devo a vocês e ao povo brasileiro a volta da democracia. Todo mundo que já tinha lutado contra o regime militar, todo mundo que já tinha brigado pelas diretas já, sabe o quanto foi difícil, o quanto foi sofrível a gente ganhar as diretas, que não veio como direta, veio pelo colégio eleitoral, mas elegendo um homem como o Tancredo Neves, que era uma figura pessoalmente extraordinária, assimilável e um democrata. E agora nós sabemos o que foi o período de 2018 a 2022, nós sabemos o que esse país passou, nós sabemos as ofensas que a democracia sofreu, nós sabemos as ofensas que as mulheres sofreram, que os negros sofreram, que os democratas sofreram, que a Suprema Corte sofreu, que o Poder Judiciário sofreu,
nós sabemos das ofensas que os governadores sofreram. Acho que nunca antes na história do Brasil um presidente da República tinha tratado os entes federados com tanto desrespeito como foram tratados governadores e como foram tratados prefeitos nesse país e como foram tratados deputados, mesmo com o orçamento secreto. Então, nós estamos criando uma fase nova na história do país. Eu sei que muitas vezes a imprensa exigente, como sempre, nos cobra, e eu acho que nós, dessa vez, mais maduros que somos, mais experientes, sobretudo pela quantidade de ex-governadores, ex-prefeitos, ex-secretários que estão fazendo parte do governo, a gente tem muito mais capacidade do que as pessoas que vêm pela primeira vez, que têm que aprender como é que funciona a máquina pública nesse país. E eu queria dizer para vocês que o meu otimismo não é exagerado. Eu, se não acredito numa coisa, eu não faço. Eu digo sempre, companheiros e companheiras, que a gente tem que levantar todo santo dia, mesmo quando a gente estiver mal-humorado, e eu muitas vezes acordo mal-humorado, nós precisamos ter consciência de que a gente, quando assume a responsabilidade de governar um país, uma cidade, ou até de ser síndico de um prédio, a gente, quando assume a responsabilidade, a gente não pode acordar pessimista nunca. A gente não pode acordar pensando nas dificuldades, pensando nas impossibilidades. Nós temos que acordar todo santo dia com a consciência e com a certeza que é a nossa posição positiva, a nossa posição de confiança que vai fazer a sociedade brasileira ter confiança. Ninguém acredita num governo que levanta todo dia, o PIB não vai crescer, porque a economia não está muito boa, porque o FMI disse tal coisa, porque o Banco Mundial disse tal coisa, porque o mercado financeiro disse tal coisa. Olha, se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir. É importante que essa gente fale para a gente fazer diferente do que eles querem que a gente faça. Eu conto uma história do Celso Furtado. Eu não o conhecia, e o Celso Furtado uma vez me convidou para um jantar. E eu fui no jantar eu era um recém-metalúrgico engajado na política, e eu fui num jantar com o Celso Furtado, aquele homem famoso, aquela pessoa importante, e ele me parece que estava no Ministério da Cultura do Sarney. E ele perguntou muito sobre o PT, sobre a minha atividade política, e ele queria saber quantas organizações de esquerda tinha no PT. E eu, então, comecei a me queixar e dizer para ele, olha, tem muita tendência. A gente passa mais tempo discutindo internamente do que discutindo externamente, ou seja, a gente gasta muito esforço internamente e, às vezes, não é legal. E ele me disse uma coisa que vale para a política. Ele me disse, Lula, não se preocupe com a esquerda, com a extrema esquerda, com os radicais do seu partido. Eles prestam um serviço extraordinário ao teu partido. Primeiro porque tudo que eles falam, certamente você não vai fazer. Mas eles dizendo o que eles dizem, eles não te permitem ir para a direita. Então, eles estão prestando um serviço, eles estão te mantendo no caminho do meio e não estão deixando você ir para a direita. Então, o teu partido vai ser grande por isso. Nem você vai para a extrema esquerda, porque você não concorda, e nem você vai para a direita, porque eles não deixam você ir. Então, agradeça a eles, sabe, o discurso deles. E eu quero dizer para vocês, agradeçam as pessoas que acham que o Brasil não vai bem. Agradeço as pessoas que fazem crítica a gente, porque eles estão dizendo exatamente aquilo que a gente não deve fazer.
Eles estão dizendo para vocês, olha, façam outra coisa. E eu falo, sobretudo, na dificuldade que nós estamos enfrentando. Sabe, eu sempre vejo os governantes dizer porque não é possível fazer tal coisa porque não tem recurso, não é possível fazer tal coisa porque não tem recurso. Eu vou dar um exemplo para vocês de um material que a minha companheira, acho que foi a Sandra Brandão, me mandou hoje de manhã. É uma pequena coisa, mas serve de amostra para a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. Investimentos em rodovias. Eu vou pegar os 3 meses, até março. Eu estou pegando aqui todos os valores empenhados até março. Nós, em 2023, já empenhamos 3 bilhões e 300 milhões de reais. No ano passado, foram empenhados apenas, até março, 892 milhões de reais. Investimento em recursos hídricos. Nós, até março, investimos 323 milhões de reais. O ano passado, até março, só 82 milhões de reais. Investimento em ciência e tecnologia. Não estou nem falando das bolsas. Nós investimos até março 535 milhões de reais. Eles investiram 128 milhões de reais. Infraestrutura de saúde, nós investimos até março 145 milhões de reais. Eles investiram até março do ano passado só 56 milhões de reais. Hidrovias, nós investimos 328 milhões de reais até março. Eles investiram apenas 34 milhões de reais. Habitação, nós investimos até março 203 milhões de reais. Eles, o ano passado, não investiram nada. É apenas uma pequena demonstração de como nós vamos fazer a diferença nesse país. E nós vamos fazer a diferença superando as dificuldades que se apresentarem para nós. Eu poderia pegar o meu ministro da Agricultura como o rei do otimismo aqui no nosso governo. Pense num cidadão otimista. Pense num companheiro que, perto de mim, ele vai bater de 10-0. Ele foi para a China agora, ele acha que vai triplicar a produção agrícola para vender para a China. Cada lugar que ele passa, se abre a nova contratação de um frigorífico brasileiro. Ele nem sabe se a gente tem tudo para exportar que as pessoas querem comprar. Eu, sinceramente, já tive muitos ministros da Agricultura. Mas, meu caro, mais otimista que você, até o Haddad está otimista com você. Eu sei que você foi falar com o dinheiro com o Haddad e ele falou, nossa, que boa proposta. Mas é assim que a gente tem que ser. É assim que a gente tem que ser. Eu, antes de começar a ler o que eu tenho aqui, eu queria dizer para o Lupe o seguinte, eu vejo notícias na imprensa das filas da Previdência Social. Eu não sei o que está acontecendo na Previdência, mas eu queria te dizer que um dia nós acabamos com a fila na Previdência Social. Um dia, o trabalhador brasileiro não precisava apresentar documento para requerer aposentadoria. Era a Previdência que mandava um documento para a pessoa dizendo, fulano de tal, você já completou seu tempo de aposentadoria, seu salário é tanto, está à sua disposição, pode vir receber. Nós já tivemos um dia, Lupe, que a mulher que ia dar um parto recebia o auxílio maternidade quase concomitantemente com o nascimento da criança. Nós já vivemos nesse país um dia em que uma perícia médica demorava 9 meses para ter marcado. E nós reduzimos para a mais demorada ser em 5 dias. Significa que nós já fomos capazes de fazer isso.
E significa que nós vamos voltar a fazer isso. As pessoas se preparem, porque nós vamos voltar a tratar o povo com muito respeito. E assim vale para todas as áreas. Vale para todas as áreas. Nós ainda temos muita gente que não gosta de democracia impregnada aqui. Aliás, Nisa, eu depois quero conversar com você, porque eu vou tomar uma decisão, que nesse palácio não trabalhará ninguém que não tenha cartão de vacina nesse país. Ninguém. Aqui vai entrar, as pessoas terão que ter cartão de vacina. Porque isso vale inclusive para as audiências que eu vou dar. É exigir cartão de vacina para as pessoas aprenderem a, se não se respeitar, respeitar os outros. Porque a pessoa pode até querer ter o direito de ficar doente, mas ele não tem o direito de transmitir a sua doença para outra pessoa. E é por isso que a gente tem que ser duro. Eu vou tomar essa decisão de exigir, falando na frente da minha ministra da Saúde, que aqui nesse palácio só vai trabalhar e só vai entrar quem tiver cartão de vacina. Eu vou para a China segunda-feira. Eu, quando terminar essa reunião aqui, eu vou ter que fazer exame de Covid. Faço aqui. Quando eu chegar lá, vou ter que fazer outra vez. Quando for encontrar com o Xi Jinping, tem que fazer outra vez. Olha, eles estão corretos. Eles estão corretos, eles têm 1 bilhão e 400 milhões de chininhas. Eles têm que cuidar, sabe, desse, como nós temos que cuidar dos nossos. Então, companheiros, depois desse preâmbulo, eu vou entrar na área do sofrimento, que é ler uma coisa que eu escrevi para vocês aqui. Primeiro, eu quero começar citando a frase que é o mote disso aqui, uma frase pequena, mas que, segundo os meus comunicólogos, significa a enormidade do desafio que cumprimos nesses primeiros 100 dias de governo. O Brasil voltou. O Brasil voltou. Antes de tudo,